Vejamos agora algumas das novidades, em particular na área do costing do SolidWorks. Começando aqui, por exemplo, por esta peça de chapa que temos aqui sobre o nosso lado direito. Okay? Relativamente aqui à questão do costing, portanto, já sabemos que temos de definir qual é o nosso template, o nosso material, a quantidade de peças que queremos produzir, mas até agora, portanto, nós só tínhamos um modelo de costing para peças de chapa baseado no peso da peça. Portanto, o peso era calculado e em função do peso da peça nós tínhamos, digamos, o custo associado à matéria-prima, depois mais o custo das operações de corte e de quinagem, portanto, que a peça poderia ter. Nesta nova versão são introduzidos aqui também algoritmos de cálculo digamos, de costing, não baseados apenas no peso, mas também, portanto, no tipo de folha de chapa, portanto, que vai ser utilizada para criar, digamos, este lote de peças. Por exemplo, se isto fosse uma chapa geral com 1 metro por 2 metros, nós teríamos, portanto, aqui esta operação de corte que iria, digamos, representar aqui o corte do contorno principal da peça. Aqui poderíamos definir, portanto, este offset em relação às extremidades, e então saberíamos que temos aqui digamos, um retângulo mínimo de chapa que é depois, ou que pode ser utilizado até para determinar aqui um nesting básico que eu vos vou já mostrar. Portanto, o software calcula também, digamos, a percentagem de desperdício, bem como o número de folhas de chapa daquele tamanho, portanto, de 1 metro por 2 metros, que precisamos para fazer um lote de 50 peças, portanto, tal como estamos aqui a ver neste caso concreto. Aqui é também interessante que nós podemos trocar digamos, o tipo de chapa. Em vez de ser uma chapa de 1 metro por 2 metros, podemos ter aqui uma chapa de 1,5 metro por 3 e com as mesmas características. Reparem que, apesar da percentagem de scrap ser maior, agora conseguimos fazer todo o lote apenas numa única folha, o que torna, portanto, como vemos aqui, digamos, o preço unitário da peça também mais barato. Como vos dizia ainda há bocadinho, temos esta possibilidade também nova no SolidWorks 2016 de fazer esta visualização simples de um nesting simples, obviamente não um nesting sofisticado, portanto, onde as peças são orientadas umas relativamente às outras, mas apenas em relação ao bloco mínimo, ao retângulo mínimo de chapa, vemos que este bocado aqui seria, digamos, o ocupado por este lote e que haveria ainda este desperdício, portanto, aqui na parte superior. Ok? Onde é que esta informação é introduzida? Bom, esta informação é introduzida precisamente nos templates de chapa, portanto, em particular, aqui nós vamos poder dizer, ou selecionando por tipo de material que aqui temos, reparem para uma peça para uma espessura de 3 mm, que é o que temos aqui neste caso, temos o custeio por peso, aquilo que tínhamos anteriormente, peso por quilo, e temos as tais duas folhas, 1 metro por 2 metros e 1,5 metro por 3, também cada uma com um custo associado a ela. Okay? Depois o resto era o que já sabíamos tanto também das versões anteriores, aqui as operações de corte, as operações de furação e também as operações de quinagem, para, digamos, criar aqui um panorama completo do que seria o custeio desta peça de chapa em particular. Vamos voltar então aqui para o nosso assembly. Vejamos agora como faríamos o custeio de uma peça maquinada e não de uma peça de chapa, como aquela que estávamos a falar ainda há bocadinho. Reparem, por exemplo, quando temos este primeiro custeio desta peça de chapa, aliás, desta peça maquinada, portanto, temos aqui o nosso primeiro preço, portanto, derivado das opções, dos templates que temos aqui definidos para cima. Mas vamos chegar aqui à conclusão, por exemplo, quando começarmos a analisar aqui um bocadinho melhor esta peça, que de facto existem aqui alguns furos, e nós temos aqui de facto essa informação de erro adequada a isso, a dizer que não temos, portanto, nas nossas ferramentas, um engenho de furar uma broca que consiga fazer, portanto, aquele diâmetro que está ali selecionado, portanto, destes dois furos maiores que aqui temos. Portanto, o que o utilizador teria que fazer, em princípio, seria passar aquela operação para uma operação de maquinação. Portanto, ela passava para a pasta de cima, para as operações de maquinação, e seria, digamos, a operação seria efetuada, portanto, por uma máquina naturalmente diferente. Ok? Mas isto seria o próprio utilizador que teria que verificar cada uma destas coisas e atualizar, digamos, o template de custeio com base nesta informação. Por outro lado, muitas vezes também pode ser necessário adicionar sobre espessuras aqui à peça, de maneira, portanto,
que ela cumpra, digamos, os requisitos, que tenha, digamos, folga para se poder também posicionar nas CNCs, etc. Portanto, isso faz com que o próprio utilizador também tenha que se lembrar que, de facto, tem que adicionar estas sobreespessuras, portanto, à peça a maquinar. Reparem, sempre incrementando o peso, o preço da peça, portanto, como aliás estamos aqui facilmente a ver. Podemos ainda considerar que, por exemplo, para este tipo de peças, para além destas operações que aqui estamos a considerar, poderia ser necessário, por exemplo, adicionar uma zincagem a todas as faces, portanto, adicionando aqui um novo custo adicional, portanto, uma operação de custom de zincagem que nós aqui estamos também a contabilizar. Mas lá está, isto são tudo coisas que, digamos, o próprio utilizador teria que se lembrar e fazer desta forma manual que vos estou aqui a mostrar. O que há de novo aqui também no SolidWorks 2016? A possibilidade de nós podermos agora utilizar templates que já incluem algum tipo de regras associadas, como nós estamos aqui a ver. Reparem, trocando o template, o preço da peça, portanto, baixou ligeiramente, mas reparem como estas sobreespessuras foram adicionadas aqui de uma forma, digamos, bem estruturada, portanto, aqui a toda a volta. Reparem como foi criada automaticamente esta operação de zincagem. Reparem também como aqueles furos, digamos, grandes, foram automaticamente também considerados como operações de fresagem, portanto, e não operações de furação. E reparem também como, para além das sobreespessuras, foram também criadas estas operações de facejamento em cada uma das faces também necessárias para colocar a peça, portanto, nas cotas corretas. Portanto, isso foi tudo feito de uma forma automática, como viram, simplesmente trocando aqui este template. E porquê é que isto funciona assim? Funciona assim porque este mesmo template tem, portanto, aquilo que se chamam estas regras, que fazem com que, quando, por exemplo, os furos têm um diâmetro maior do que 20, então têm que ser convertidos para operações de fresagem. Todas as peças que forem do material plain carbon steel, no fim, devem levar uma operação de zincagem e também que devem ser adicionadas sempre estas sobreespessuras e operações de facejamento, no caso, portanto, digamos, deste template estar a ser utilizado. Ok? Portanto, de uma forma muito mais rápida, o template guarda esta informação e permite, de uma forma mais rápida, dizia eu, o resultado correto que estamos aqui, de facto, à procura. Vamos então voltar outra vez para o conjunto. E por último, o SolidWorks 2016 é também, digamos, a primeira versão onde é possível estimar, portanto, o costing ao nível dos assemblies e não apenas das peças individuais. Reparem que aqui nós estamos a ver já uma estimativa do custeio para este conjunto completo que aqui temos, onde vamos ter aqui separadas por tipos de peças, portanto, as peças calculadas pelo custeio, portanto, de chapa e de maquinadas, as peças de compra, peças de toolbox, operações, digamos, digamos, aplicadas no conjunto, outras operações de custom, como por exemplo a própria montagem, que para este lote serão 112 euros, portanto, de 28 peças a 4 euros a montagem de cada peça. Portanto, vamos ter também uma estimativa do que é o custeio completo, portanto, de um conjunto do SolidWorks. Okay? A definição deste modelo ou deste template de custeio, em particular no que diz respeito ao SolidWorks, portanto, aqui nós vamos então definir quais são, digamos, aquelas operações, por exemplo, como a operação de montagem que é necessária para montar, portanto, cada um daqueles elementos, bem como, portanto, como é que é feita a definição do custeio das peças de compra. Ou seja, peças de compra, o sistema, portanto, automaticamente vai ler cada uma das peças, vai procurar por cada um destes atributos que temos aqui, o cost, o purchase, o price, o custo, o preço, e vai automaticamente ler essas propriedades e juntar essas propriedades, portanto, aqui ao modelo de custeio que aqui estamos a ver. Okay? Outra das situações que também é possível fazer é criar um relatório de custeio, portanto, do nosso conjunto. Este relatório de custeio, depois aquilo que vai incluir, basicamente terá este aspecto que eu vos estou aqui a mostrar neste momento. Portanto, vai incluir, digamos, todos estes aspectos importantes da peça, portanto, o preço de cada uma, as peças calculadas, peças de compra, peças de toolbox, etc. Vai também dar aqui um mapa de impacto, ou seja, dos 10 componentes com maior influência
ao nível do preço do conjunto final, bem como depois aqui uma separação peça a peça ou para as peças calculadas e também para as peças de compra. Portanto, um relatório bastante completo que, no fundo, digamos, nos permite comunicar uma estimativa bastante rigorosa daquilo que seria o preço deste conjunto final.